Eu quero comentar dois vídeos que estão circulando aí sobre a Igreja Universal e sobre o Edir Macedo. Um vídeo um pouquinho mais antigo, que já tem umas semanas que veio ao ar, e outro agora desse final de semana que começou a circular também. Eu não vou pôr os vídeos aqui, porque, por que pareça, as igrejas evangélicas têm um poder que eu não sei explicar, porque eu já publiquei vídeo de várias pessoas aqui, e os únicos que conseguiram derrubar vídeos no meu canal aqui foram vídeos nos quais eu coloquei trechos de cultos evangélicos. Então eu não vou pôr aqui, não corremos o risco de derrubarem o vídeo do canal. Então eu vou ler para vocês aqui os dois trechos desses vídeos, para vocês entenderem o que eu quero falar. O primeiro vídeo mais recente agora. Tem lá um culto na Igreja Universal, um monte de fiéis aplaudindo, e daí o Edir Macedo diz o seguinte: não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar nossas contas. E daí os fiéis riem, risos. Amém? Ele quer que você bote a mão no bolso. Primeira fala do Edir Macedo. Segunda fala do Edir Macedo, esse mais antigo. Vocês se lembram do plano Collor? Se lembra? Muita gente se matou, gente perdeu dinheiro, gente acabou a vida por causa... Sim ou não? O dinheiro que foi confiscado, não foi isso? Foi a maior bênção que aconteceu para nós. E risos, os fiéis riem. O pessoal se matando por aí e a gente kkkkkk. Graças a Deus. Deus moveu a mão do Collor para beneficiar apenas uma pessoa nesse país. Eu. E risos. As pessoas riem. Olha, nesses dois casos, mas no primeiro principalmente, você vai num culto, basicamente para ouvir a palavra de Deus, basicamente para te dar algum tipo de conforto espiritual, para que você aprenda a mensagem de Jesus, nesse caso, né, se você for cristão evangélico, para aprender a mensagem de Jesus e como se comportar na vida cotidiana em relação aos seus vizinhos, aos seus próximos, a como lidar com as vicissitudes da vida, com o sofrimento, com aquilo que se dá no seu mundo que você não entende. Para saber aquilo que se dá depois da morte, por exemplo. E daí você vai nesse culto e o seu pastor te diz que o Espírito Santo não quer sua devoção, não quer o seu amor a Jesus, não quer seu amor a Deus, não quer o seu entusiasmo, que tem a ver com Deus. Quando se fala a palavra entusiasmo, tem a ver com Deus. A raiz da palavra theos, de entusiasmo, né, de você estar vinculado a Deus. E Deus não quer isso, que o Espírito Santo não quer isso, que ele quer o seu dinheiro, que ele quer sua grana, que quer que você ponha a mão no bolso e pague para o pastor, pague para o templo, pague para sua seita religiosa que você frequenta. Se eu ouvisse isso, sinceramente, eu levantava e ia embora. Primeiro porque minha fé não está sendo respeitada. O que eu acredito está sendo achincalhado ali. E depois porque fica claramente evidente que o pastor só quer o teu dinheiro. Você precisa de uma fala mais óbvia do que essa? Gente, ele está literalmente dizendo o que ele quer a sua grana, que é o seu dinheiro. Ele não está ocultando nada para você. Ele está dizendo a sua cara. A sua fé não importa, o que importa é a sua grana. E ainda você tem centenas de pessoas rindo e aplaudindo isso. Eu fico pensando qual é o grau de lavagem cerebral para que você ouça isso e ria depois. Sabe, eu me pergunto diariamente se as pessoas são tão facilmente manipuláveis assim. E pelo jeito são. Porque só a lavagem cerebral para que você ouça isso e ache normal alguém dizendo isso para você. Na sua cara, na sua frente, a metros de distância de você. É simplesmente inacreditável. É inacreditável. E é óbvio que o Edir Macedo é apenas um desses milhares de pastores que só querem a sua grana. É um negócio, é business. Eles querem dinheiro, eles querem o seu dinheiro. E você está dando seu dinheiro para eles. E depois você tem a segunda frase, né? Segundo vídeo dele, no qual ele aplaude, no qual ele ri, no qual ele acha graça, no qual ele agradece a Deus, porque pessoas se mataram graças ao plano Collor. Eu não sei se muitos de vocês tinham nascido nessa época ou se lembram desse período, mas muita gente perdeu grana violenta mesmo, perdeu a economia da vida inteira graças ao plano Collor. Que ele foi lá e congelou as poupanças, e tinha gente que perdeu a vida inteira lá. E de fato, pessoas que foram à falência, foram obrigadas a recomeçar do zero, ou pessoas que se mataram de fato. E daí você tem o pastor aqui, o Edir Macedo, achando graça nisso, porque muita gente se matou, mas ele, individualmente, pessoalmente, ele, Edir Macedo, se beneficiou disso. Segundo ele, a única pessoa que se beneficiou disso no Brasil. E por quê? E aqui a gente vai entender por que ele se beneficiou disso. Porque ele não explica nesse vídeo. Então não dá para saber exatamente o que ele se refere, mas eu imagino que ele se refere. Porque essas religiões agora, principalmente as neopentecostais, mas todas as religiões, basicamente, elas parasitam, elas exploram o sofrimento humano, a incerteza humana, a sua dor. Você dificilmente vai frequentar uma religião quando você está bem, quando você está próspero, milionário, rico, feliz, família bonita, feliz, todo mundo contente.
Você frequenta uma religião, você vai buscar uma resposta religiosa quando você está na merda, quando você precisa de respostas, quando você está na angústia, desamparado, que é quando você vai buscar alguém para te dar uma resolução. Existem várias teorias que explicam por que as pessoas acreditam em religiões. Existem várias teorias, muitas teorias. Uma delas que foi muito popular, hoje em dia nem é tão popular mais, nem tão aceita assim, mas uma delas que explicou isso durante bastante tempo é sobre a morte. Que as religiões surgem por causa do nosso medo da morte, por causa da nossa incapacidade de lidar com a nossa finitude. Quando o ser humano passa a entender que a gente é finito, que a gente vai morrer, e que a gente não sabe o que tem depois disso, então a gente começa a criar uma mitologia para explicar a vida após a morte e a nossa existência terrena também. Então, por exemplo, você vai lá, um parente seu próximo falece, morre, e você vai no enterro da pessoa e você olha aquela pessoa estendida no caixão ali, você olha aquela pessoa e você pensa, não é possível que essa pessoa aqui, esse corpo inerte, seja meu pai, seja minha mãe, seja meu avô, seja meu irmão, não é possível, porque é uma coisa inerte, não tem alma nisso aqui, não tem movimento, não tem nada aqui. Alguma coisa além disso existe, não é possível. Então começa a surgir uma elaboração de que talvez algo além do corpo, algo imaterial, estivesse dentro daquele corpo durante a vida da pessoa e quando ela morre aquela parte foi embora. A alma da pessoa foi embora. Aquilo que nos move, ânima. Aquilo que nos dá ânimo, aquilo que nos anima. A alma. É nesse momento que surge também a dualidade, essa compreensão dual do ser humano, de que nós somos matéria e espírito, que nós somos físico e alguma coisa metafísico. Não existe nenhuma garantia de que exista alma. Não existe uma garantia. Eu sei que tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que dizem que veem espíritos, que são médium. Eu, particularmente, até onde eu estudei, não vejo nenhuma comprovação de que exista uma alma. Mas, de certo modo, é uma resposta bastante engenhosa para poder entender por que a gente, vivo aqui, se movimenta, fala, pensa, tem sentimentos, ama o próximo, e quando a gente está morto, o que aconteceu com isso? Onde foi isso? Onde foi isso que nos movia? E para você depois extrapolar dessa alma, desse sopro, desse arzinho que nos movimenta, porque psyche em grego, né, que seria da psicologia, quer dizer ar ou sopro da vida. Então quando esse ar vai embora, você pode imaginar que continua existindo de alguma forma imaterial depois da morte. Para você passar disso para a criação de deuses é um passo também. Que meus ancestrais me vigiam, que me guiam, que meus antepassados ainda estão presentes me vendo aqui. Que o meu bisavô está aqui cuidando de mim. E depois que existe um espírito maior do que todos esses espíritos, que criou todos os espíritos que existem. Então é um passo, é uma gradação. Você começa tentando entender o que aconteceu depois da morte e você passa a criar toda uma mitologia, toda uma teogonia para entender como os deuses surgiram, como Deus surgiu, como o mundo surgiu, como nós surgimos e tentar explicar essa origem transcendental do ser humano. Como eu disse, não há nada concreto que nos permita estabelecer essa ponte. Tanto que diferentes religiões têm diferentes mitologias também. Se você for hindu, por exemplo, você acredita em dezenas de milhares de deuses. Se você fosse grego, na Grécia Antiga, você tinha centenas de deuses também na mitologia. Ou os romanos. Então depende historicamente, contextualmente, de onde você nasceu, em qual época você nasceu, qual país você nasceu, para determinar qual deus você acredita. Mas tudo bem, você tem uma resposta para o sofrimento, para a dor, para a ausência, para a carência, para a finitude. Eu sou uma representação de Deus. A minha alma faz parte dessa alma cósmica, máxima, plena, que criou tudo. Então talvez nessa hipótese, como eu disse, já está meio ultrapassada, mas nessa hipótese, a origem da religião está no sofrimento humano. Está no fim da nossa existência. Explicações transcendentais para aquilo que nós somos. Para explicar nossa alma. Isso que nos move, isso que nos torna gente, seres humanos. Você pode observar como as pessoas procuram, de fato, religiões, ou dogmas, ou doutrinas, ou seitas, quando estão em momentos de fragilidade. Quando perdem um ente querido e precisam buscar uma resposta, elas vão procurar na religião. E muitas vezes, os fiéis também buscam essas oportunidades para pegar essas pessoas também. Percebe alguém fragilizado e vão lá, se aproximam e tentam convertê-lo. Então é um modo, sim, de lidar com o sofrimento, com a dor, com perda financeira, com perda emocional, com perda psicológica, com vários tipos de perdas. Então, quando o Edir Macedo fala sobre o plano Collor, para mim, na minha leitura, é justamente disso que ele fala. É quando há um momento crítico econômico no país, com muita gente perdendo tudo, perdendo dinheiro, perdendo posses, perdendo casa, perdendo a própria vida, ou perdendo a vida de parentes próximos, e elas vão buscar respostas numa religião. Nesse caso, na Igreja Universal do Reino de Deus, que naquele momento estava começando a se disseminar pelo país.
Então quem se beneficiou do sofrimento das pessoas, quem se beneficiou da crise pessoal e financeira e emocional das pessoas, a seita do Edir Macedo. E outras seitas evangélicas também. Outros grupos fundamentalistas religiosos se aproveitaram disso. E se aproveitam hoje também. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa proliferação de igreja no Brasil, essa proliferação de cultos evangélicos, de pastores oportunistas, se dá justamente por causa da instabilidade política e social no Brasil. A violência urbana, o medo constante, beneficia muito pastores mal intencionados, que exploram esse sofrimento humano. Você lembra quando eu falei num vídeo recente aqui sobre o ateísmo? Por que os ateus se importam tanto com Deus? E tem a ver com o Brasil, principalmente, nesse caso, porque é um país no qual tem se proliferado cada vez mais cultos e seitas evangélicas e igrejas evangélicas para o Brasil. É por causa disso. Minha visão tem muito a ver com isso. Você tem uma situação caótica no país, um país em crise econômica, em crise política, em crise espiritual em alguns sentidos, igrejas tradicionais perdendo fiéis para igrejas mais fanáticas, mais fanatizantes. E as pessoas querem respostas para a vida delas. Elas querem respostas para uma vida de merda, muitas vezes. Uma crise num relacionamento amoroso, uma crise com os filhos, uma crise com um filho drogado, ou perda financeira, perdeu o negócio que tinha, e vai procurar resposta numa igreja. E mais do que isso, numa igreja que dá respostas materiais para elas. Que se você doar o seu carro para a igreja, que se você doar a sua casa para a igreja, sua aliança para a igreja, Deus vai te devolver isso. Em dobro, em triplo. Que é basicamente o fundamento da teologia da prosperidade. Quanto mais você doar para a igreja, mais você vai receber. E óbvio que na prática isso não funciona, né? Você doa, e tudo que você recebe é um pastor rindo da sua cara, dizendo que o Espírito Santo não quer a sua fé, mas sim o seu dinheiro. É evidente que o sofrimento não é a única explicação para as pessoas acreditarem em alguma coisa, para terem fé, para acreditarem, para seguirem alguma religião. É óbvio que não é a única explicação. Existem várias explicações, como eu disse. Algumas são bem mais sutis do que essa. Mas certamente o sofrimento, a incerteza, a angústia é um fator fundamental para que você acredite em alguma coisa transcendental. Aqui é uma resposta para a qual você jamais vai ter uma certeza, mas que apazigua a sua angústia. É uma mentira que faz bem para as pessoas. E como a gente geralmente não é muito racional, embora a gente pense que seja, a gente prefere mentiras muitas vezes. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para esses dois vídeos do Edir Macedo, para que vocês possam ver com os próprios olhos o que ele diz ali. Não ouvir eu dizendo, ver o próprio Edir Macedo falando. E o que vocês pensam sobre essas falas do Edir Macedo? Que não são novidade, obviamente, a gente sabe que eles querem grana das pessoas. O que vocês pensam sobre essas frases e sobre essa teoria agora de que as religiões surgem a partir do medo do ser humano do fim, da finitude, da morte, do sofrimento? O que você acha? Faz sentido isso? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!